Dessa vez vamos contrastar um pouquinho, né, acerca do conceito de rotação, ou essa ideia de girar pratos segundo o The Rational Male, né, do Rollo Tomassi, e alguns valores cristãos que tem que ver com celibato. Eu não vou nem chegar a comentar com essa parte da família, né, porque até mesmo biblicamente já não está fazendo tanto sentido, dadas as questões assim, a iniquidade se multiplicando, o amor de muitos esfriando, muitos vão de trair-se e odiar-se, né, uns aos outros, conforme a profecia bíblica diz. Então, até mesmo a questão da família já não está mais fazendo tanto sentido. Aquilo que era a cola social, né, praticamente já não tem mais o mesmo valor, talvez até mesmo o mesmo peso que tinha antigamente. Então é interessante estar vendo semelhanças e diferenças entre alguns discursos da Menosphere, né? E essa questão do celibato cristão, entende? Eu vejo que muitos tentam unir alguns conceitos, só que tem outros que não tem como. Por exemplo, dentro da Menosphere se preza muito por GPzismo, entendeu? O pessoal incentivando o relacionamento com garota de programa para meio que se aliviar, né? Uma vez que não tem acesso, digamos assim, ao mercado, aí tem que utilizar essas válvulas de escape para tentar conseguir, digamos assim, se satisfazer minimamente, né? E aí alguns vão para outros tipos de intercursos, né, nessa questão. Não só essa questão do GPzismo, outros defendem muito esse contexto de pegar e girar os pratos, né, conforme o Rollo Tomassi coloca no livro dele, do Rational Male. E aí é importante, então, ver as diferenças, semelhanças, até mesmo numa questão assim, de refinamento, digamos assim, do discurso. Então, assim, é uma análise até interessante, né, à primeira vista, esse conceito do Rollo Tomassi, né, e principalmente em comparação com o celibato cristão. Em tese, eles parecem habitar no mesmo paralelo, porque tu tem primeiro um foco na maximização, digamos assim, do valor, né, do homem, e ao passo que o outro, digamos assim, essa parte mais cristã, né, tem que ver com a renúncia do valor, né? Então você entrega, né, ao invés de tentar subir essa escada de valor de mercado. Só que quando se olha sobre a superfície, ambos parecem compartilhar uma mesma base, digamos assim, de desapego, de autonomia. E aí é importante estar avaliando algum contraste, assim, de uma forma mais detalhada, entre essa ideia da rotação de pratos e os valores cristãos do celibato. É só observar, assim, até mesmo na própria superfície, né? Então, embora as motivações sejam opostas, a mecânica psicológica apresenta paralelos até curiosos. Por exemplo, aqui no caso das semelhanças, né, os pontos de encontro. Então, tanto dentro de um celibato cristão, quanto nessas teorias, né, da Menosphere, se encontram aspectos que vão direcionar os caminhos que exigem que o homem, de certa maneira, coloque a validação feminina fora do centro da existência, entendeu? Então, assim, ambos exigem que o homem ele não coloque a validação no centro. Então a gente vai ter esse ponto aí que o Rollo Tomassi vai chamar de ponto de origem, né, mental, e o cristianismo vai focar então no reino de Deus. Então um vai focar nesse ponto da origem, né, mental, voltado ao não apego, à não validação, e o outro, em prol do reino de Deus, vai abandonar também isso. Quer dizer, os dois, tá, eles não vão colocar a validação feminina no centro. Isso aqui é algo importante, tá? É por isso que se vê muitos cristãos que estão assumindo uma postura, até mesmo dessa base, né, de primeiro e segundo degrau, no sentido assim de autopreservação. Os caras não estão chegando mais, não estão se interessando muito por relacionamento ou coisas assim. Até mesmo porque o valor deles, digamos assim, é defasado, né, em comparação às expectativas e exigências que são colocadas. Como também eles mesmos estão perdendo o interesse, porque tudo vai girar em torno de validação feminina, em cima do primeiro e segundo degrau, né, da escala de Maslow. Quer dizer, você vai ter um conteúdo que é só voltado para isso, né, a autopreservação e também a questão da reprodução, né? Então complica um pouquinho. E outro ponto também de convergência, além desse não centro de validação feminina, é o ponto do controle dos impulsos. Tanto o cara que gira os pratos lá, que fica com assim, uma lista de contatos enorme, aí fica girando os pratos pra tentar meio que não se viciar numa única mulher, digamos assim, as oneites. O cara que tá no celibato cristão, né, puro, verdadeiro ali nesse sentido, ele precisa dominar os próprios instintos biológicos, né, em favor do reino de Deus.
Então é outro ponto de convergência, esse controle dos impulsos, só que você vê que as motivações são diferentes. Um vai buscar autopreservação, um vai buscar essa questão de não se viciar, né, em mulher nenhuma, e o outro, em virtude do celibato, ele vai estar abandonando isso e procurando uma forma espiritualizada de controle de instintos biológicos básicos em favor de um objetivo maior que tem que ver com a elevação espiritual, tá? Ambos, tanto o cristão celibatário quanto o indivíduo, digamos assim, que está assim, imerso, né, na Matrix, vamos colocar dessa forma, tá? O que acontece? Você tem, dentro do conceito lá do Rollo Tomassi, a rejeição do tal do Blue Pill, ou então do indivíduo que está imerso, tá? Ao passo que o cristão, ele vai focar na separação do mundo secular. Os dois, no caso, em tese, tanto na visão da Menosphere, né, com a rejeição do Blue Pill, quanto o próprio cristão, eles vão enxergar que a narrativa cultural atual, né, acerca da felicidade do homem, de que depende de fato de encontrar a tal da alma gêmea e satisfazer os caprichos dela, é tudo falso. É uma visão anti-romantizada do mundo, né, digamos assim. Então é bem curioso, né, a forma como isso vai estar acontecendo, a forma como essas coisas vão estar sendo colocadas. E temos também esse ponto de convergência. Quer dizer, o primeiro ponto é a independência emocional, é não colocar a mulher no centro, tá? Ou seja, tanto o ponto de origem como também o foco no reino de Deus, né, vão ser as ênfases dos dois. O controle dos impulsos, tá? Um vai procurar não se apegar, ter essa mentalidade de abundância através de girar pratos, enquanto que o celibatário vai abandonar isso e focar única e exclusivamente no objetivo maior, que seria o reino de Deus. Então, ambos vão rejeitar a cultura secular e a narrativa cultural acerca da felicidade do homem, tá? No caso de um rejeitando todas as... uma boa parte dos aspectos Blue Pills, né? E o outro rejeitando o mundo secular, tá? E principalmente essa ideia do cara agradar a Deus, né? E não necessariamente aos homens. E aí você tem o foco no propósito. Ambos, tá? Tanto nesse conceito mais masculinista da coisa, quanto na própria Bíblia, você tem aí um incentivo ao homem a construir uma vida significativa fora do relacionamento romântico tradicional. Mesmo porque até mesmo um cristão que é consciente, né, que sabe como é que funciona a dinâmica da família, ou conhece muito bem esses temas, ele vai conseguir ter uma visão bem clara do que é uma separação entre um casamento bíblico e um casamento estatal. Entendeu? Ou o que são as regras bíblicas acerca do relacionamento e o que são as determinações do Estado atual moderno sobre a mesma temática. Então ele vai conseguir fazer essa leitura e vai perceber que não está inviável, porque se você não quer perseguição, você tem que necessariamente evitar qualquer tipo de atrito, né, com o governo. Infelizmente, se relacionar com elas hoje ao mesmo tempo se relacionar com o governo, dadas as novas leis, né, as proposições que são feitas nesse sentido. Então, assim, ambos, como tem foco no propósito, eles vão focalizar, então, essa questão de construção de vida significativa totalmente fora de relacionamentos românticos tradicionais, tá? Então, assim, meio que recapitulando, né, essas questões de semelhanças. Então, ao passo que tu tem um cara da Menosphere, né? Óbvio que eu não estou me referindo a todos, né? Mas só que alguns, né? Eles vão focar muito na independência emocional. Tanto o cristão bíblico, quanto até mesmo um ateu secular, né? Mas que segue essa questão do rational male, ele vai conseguir desenvolver essa independência emocional. Aí não vai estar colocando elas ou os valores femininos no centro. Ou vai colocar algo espiritualizado, ou então alguma normativa própria, né, advinda do próprio caráter e da própria impressão pessoal acerca dos valores que devem compor a existência. Então você vai ter isso, né, é muito claro essa questão. O foco do controle dos impulsos, né, tanto um quanto o outro vão focalizar em dominar os instintos biológicos, um através dessa ideia de não se viciar, né, nas oneites, e outro buscando, através do celibato, dominar os instintos biológicos básicos em favor do reino de Deus. Também, outro ponto de convergência, a rejeição dessas ideias Blue Pills, né? Essa questão toda romantizada da coisa, e o foco no distanciamento, no caso do cristão, do mundo secular, das modas do mundo, de todas as coisas que tem que ver com um tipo de contaminação, tanto física quanto espiritual. Entende? Mesmo porque a própria Bíblia ela fala que o relacionamento não pode ser de julgo desigual, né? Paulo deixa isso muito claro.
E os caras estão vendo que quanto mais você se espiritualiza, maior fica o jugo desigual, assim, em termos de exigência espiritual. Entende? O cara ele não pode, em tese, tendo muito conhecimento, se relacionar com uma pessoa que tem pouco, entendeu? Nessa área. Faz muito, tem assim, digamos assim, um gap muito grande de experiência e também um gap muito grande de conhecimentos, de vivência prática, né, acerca do que se deve ou não fazer. E aí muitos preferem, no caso dos cristãos celibatários, ficar totalmente à parte, né, dessa questão de relacionamento. Mesmo porque, como o foco é preparo do caráter, é muito difícil tu conseguir fazer isso sendo pressionado de todos os lados, tá? Ambos também focam no propósito, tá? Incentivam que o homem construa então uma vida significativa totalmente à parte dos relacionamentos românticos tradicionais. Então, assim, esses pontos de convergência aí faz muita gente alinhar, né, o discurso, digamos assim, da Menosfer com justamente essas práticas cristãs, né? Principalmente focando virtude, conhecimento, domínio próprio, né? Que são valores fundamentais cristãos e que podem ser desenvolvidos sem o cara necessariamente estar dentro de um relacionamento. Daí, quais são as diferenças fundamentais, né, a partir desse ponto que se observou então essa divergência toda? Os pontos de diferença tem que ver com essa bifurcação drástica, né? Então, por exemplo, a questão das características, né, por exemplo, no caso da rotação de pratos que tu tem no Rational Male, tá? Vai estar em oposição direta ao celibato cristão. Porque, perceba bem, no caso de um, ele força você a permanecer no primeiro e segundo degrau de Maslow. Tá? Ou seja, tu vai continuar buscando. Assim, por mais que o cara ele fique rodando os pratos ali, tu ainda tá numa dinâmica que tu entrega aquilo que elas querem dentro do relacionamento, que é a atenção. Tá? Então o cara ele tá entregando ainda o que o sistema ainda quer, dentro de uma dinâmica de rotação de pratos. Já no caso do celibato cristão, ele vai abandonar isso em prol do reino de Deus. Então, praticamente ele dá um checkmate, digamos assim, no sistema, saindo então de um primeiro e segundo degrau para ir para um quinto e sexto, tá? Quinto ou sexto degrau, né? Vamos colocar dessa forma. E aí o objetivo, tá? Que é o principal, né? Qual que é a finalidade? No caso da rotação de pratos, que é o que acontece dentro desse meio, tá? Em alguns setores, né, da Menosfera, não digo todos, o foco é a abundância, tá? Quanto mais mulheres ali, você girando os pratos, mais você conseguiria então obter essa autoproteção contra o custo do compromisso. Entende? Principalmente essa dinâmica desigual de relacionamento, onde elas têm muitas opções e o cara geralmente tem poucas, tá? Perceba que é tudo dinâmica de segundo degrau isso daqui. Entende? Que é o jogo, o poder, entendeu? O ego, né? Principalmente. E tudo isso como objetivo, que é a autoproteção, né? Você vai autoproteger, vai focar em proteger o seu ego contra o custo do compromisso e principalmente as leis que vêm em virtude dessas questões todas, tá? Então, assim, é fundamental que o pessoal entenda de fato esses pontos para conseguir meio que fazer uma leitura, tá? Até mesmo refinar um pouco o discurso nesse sentido, tá? Então, assim, são práticas totalmente antagônicas. Um tá girando pratos porque quer ter uma autoproteção contra o custo de compromisso, e o outro busca a santidade, o serviço de Deus e o autodomínio. Tá fora do relacionamento. Então, ó, são coisas opostas. Um tá entregando o que o sistema quer, entendeu? E o outro tá simplesmente rejeitando toda a cultura de massa e também a própria possibilidade do relacionamento em prol do auto-sacrifício. Quer dizer, aquilo não é aquilo que eu quero, né? O que Deus quer, no sentido de mudança de caráter, tá? Então é interessante ver essa questão. Um outro ponto de divergência no tocante também é a visão que se tem sobre a mulher. No caso dessa questão da rotação de pratos, tu tem aí um complemento ao estilo de vida, tá? Então a mulher é complementar, no caso o estilo de vida do homem, tá? Ou ela é objeto de validação, quer dizer, quanto mais o cara tem, maior o VSM dele, que seria ou melhor, SMV, né? O Sexual Market Value, que tem que ver com o mercado. Então, quanto mais mulheres, mais rotação, em tese, mais VSM o cara tem. Só que o mais incrível é porque, assim, ele não tem elas, tá? Elas não são suas, é só sua vez. Então, ele tá rodando em termos de migalhas, juntamente com outros também, entendeu? Eles podem até ter elas por um momento, né? Mas isso daí se comporta nesse sentido de validação. Então o cara vai estar entregando ainda, né, na dinâmica de segundo degrau de Maslow, vai estar entregando o que o sistema quer. Já dentro de um celibato cristão restrito, tá? A pessoa ela age como um indivíduo que busca a dignidade intrínseca, tá? Ou seja, o celibato seria um fim em si mesmo, com um objetivo espiritual,
tá? De crescimento, então, do que é espiritual, tá? Então, assim, essa visão da mulher aí vai ser totalmente diferenciada, ao passo que um busca a validação por meio do aumento do VSM, né, aumento do número de pratos para girar, o outro ele vai buscar a dignidade, quer dizer, ele vai esquecer totalmente a dinâmica de segundo degrau, entendeu? Acabou, não precisa, resolveu-se, tá? E aí ele vai buscar, então, a dignidade intrínseca como um fim em si mesmo. Então, isso daí é importante, tá? Qual que é a natureza do vínculo? Que é outra diferença brutal também, quando tu compara, então, tanto essa questão do girar pratos e, óbvio, em comparação com a questão do celibato, né? Então, qual que é a natureza do vínculo? Como tá lá no livro do Hakuna, todos os relacionamentos são o quê? Transacionais. Todas elas são feministas. Tipo, são generalizações feitas a partir de muita constatação empírica. Daí ele vai lá e marca isso, né? As coisas são transacionais, o uso não é exclusivo, tá? E ele é muito ligado à estratégia, ao tipo de estratégia que um ou outro vão adotar. Então a natureza do vínculo é transacional e não exclusiva. Já na questão do celibato restrito, ela é ausente por vocação, então não tem vínculo. Não tem por que ter natureza se você não tem vínculo, tá? Então é ausente por vocação. E no caso de um cara casado, aí seria exclusivo no casamento. Pelo menos da parte dele, né? Aí complica, né? Porque no caso de um casamento, você não pode ter assim, uma unilateralidade. Depende sempre do outro também, né? Então, na cabeça de um cara, pode ser uma dedicação exclusiva. Só que pra mulher pode ser um relacionamento aberto. Então, assim, é complicado. Mas no caso de um celibatário, de fato, voluntário... e cristão, isso daí é ausente, tá? Não tem natureza de vínculo porque ele é ausente. O cara não tá no segundo degrau de Maslow. Não tem nem como, tá? Buscar a validação, ficar entregando atenção, ficar girando pratos, né? De forma indefinida, só para simplesmente se livrar de algum tipo de peso, né? Do custo do compromisso, entendeu? E principalmente, tá? Tentar equilibrar o jogo com elas. Digamos assim, o jogo da promiscuidade, quer dizer, se elas têm muitas opções, eu também tenho que ter, então aí o jogo fica pau a pau pra ver quem é mais promíscuo nesse sentido. Ao passo que tudo é ausente, tá, por vocação dessa questão então do celibato cristão. É outra diferença brutal. Questão do uso de energia também, tá? Qual que é o uso da energia dentro de um frame de girar pratos? Vai ser canalizado para manter a atratividade, que é algo ginocêntrico. O cara ele vai buscar se melhorar para obter os restos, entendeu? Geralmente de alguém que foi disputizado pelo café com teu pai. Então, assim, o uso de energia é canalizado para manter, tá? Essa atratividade toda, tá? Vai ser canalizado, então, pro cara a melhorar, digamos assim, o SMV dele, tá? Tudo com foco na atratividade e em manter, digamos assim, o seu poder de barganha. Já dentro de um celibato cristão ali voluntário, tudo vai estar canalizado para oração, caridade, missão religiosa. Não tem frame, entendeu? E muito menos atratividade. Tipo, por que o indivíduo vai querer manter uma atratividade dentro de um sistema em que só ele perde? Entende? Só que assim, muitos podem falar assim, mas você está comparando com essa questão do rational male, só que é voltada mais ao PUA, né? A questão dos PUAs. É um pessoal que trabalha com sedução, com essas coisas. Só que assim, tem muitos caras, tá, da Menosphere que não vão abandonar o jogo, tá? Eles simplesmente se enganam com esse coping de que é possível, né, você conseguir burlar as regras do sistema e se relacionar sem nenhum efeito colateral, sem pagar um preço com isso, né? Só que infelizmente o caminho válido aqui dentro dessa elevação é de fato o celibato cristão, tá? Porque aí você sai da dinâmica do segundo degrau de Maslow, sai do primeiro, você não está preocupado com necessidades físicas, biológicas. Você sai de um segundo degrau que é só relacionamento, poder, barganha, jogo, entendeu? Essas coisas. E aí o cara sai desse, digamos assim, dessa névoa. É tipo aquele avião que saiu ali da área turbulenta, né? E tá voando acima das nuvens. Aí simplesmente ele vai lá para um quarto, quinto, sexto degrau e fica por lá, porque tudo é canalizado não só para o autodesenvolvimento, mas para a questão espiritual. É oração, caridade, missão, estudo, tá? Qual que é a relação agora, que é outro ponto de diferença assim brutal,
tá? Quando se compara, então, essa dinâmica de girar pratos com o próprio celibatarianismo, né? O celibato cristão, é a relação que o indivíduo tem com o sexo, por exemplo. No caso dessa dinâmica de girar pratos, é uma ferramenta de poder, tá? E de prova de valor. Então, quanto mais o cara tem, entendeu? Oferta por parte delas, mais valor ele tem, entendeu? Só que, assim, dentro de uma perspectiva cristã totalmente opositória a isso, o cara, ele não está aumentando o poder e muito menos a prova de valor. Seria simplesmente o símbolo da degradação moral e física do indivíduo, tá? Então, assim, o sexo, nessa visão, ele não é uma ferramenta, tá? Numa visão cristã, ele é algo sagrado, reservado para o matrimônio. Ou, aqui vem a palavra mais importante, ou renunciado. Quer dizer, você renuncia, você abdica para um propósito maior, entendeu? Então, isso daqui é que é interessante, né? São visões opostas. Então, assim, só recapitulando, dentro dessas diferenças fundamentais, né, entre essa teoria do meio, esse meio da menosphere, tá? Dessa questão da rotação de pratos, tá? O objetivo final, no caso da rotação, é sempre a abundância, tá? Evita-se o custo do compromisso, no celibato a questão da santidade, o autodomínio, tá? A questão da visão da mulher, né? Um complemento, tá? Quer dizer, o cara, ele não deixa de ser ginocêntrico dentro de uma visão de girar pratos, que, querendo ou não, o prato é o centro, né? Ele vive para girar os pratos, né? Já como uma pessoa que é celibatária de fato, entendeu? Ela vai buscar dignidade, tá? Intrínseca, com valor em si mesmo. A questão da natureza do vínculo, né? Que é transacional e não exclusiva, entendeu? A mulher não é sua, é só a sua vez. E no celibato é totalmente ausente, não tem isso. O cara nem tá preocupado, cara, com questão de relacionamento. Geralmente se usa isso para pregar outros, né? Para tentar sair, tirar ele do primeiro, segundo degrau e colocar num quarto, quinto, sexto. Que aí fica mais fácil de conseguir a iluminação, de fato. Entendeu? O uso de energia, tá? Canalizada para manter o frame, em oposição à canalização para oração, caridade e missão religiosa, tá? Então, assim, essa questão do enquadramento que tem que ver com esse conceito assim, no The Rational Male, ou então outros livros, né, dessa questão mais da menosphere, tá? A ideia de que o homem deve ser o sol, né, em torno do qual o mundo orbita, e simplesmente se acontece algum revés nesse sentido, né, como se fossem pratos girando, tá? A estratégia de mitigação de risco, ela acaba se tornando baseada na escassez emocional de terceiros. Então, assim, no caso do celibato cristão, o que acontece? Se prega a entrega. O homem celibatário não gira pratos, porque ele não retirou-os da mesa, entendeu? O que acontece? A segurança, ela não vem da capacidade de atrair mulheres em abundância, mas simplesmente o senso de valor vem da convicção pessoal de que ele é completo em sua relação com o divino. Então, aqui, assim, transcende totalmente o discurso, entendeu? Por isso que volta essa questão, o cara tá saindo do segundo degrau e indo pro sexto, entendeu? Não tá mais preocupado com isso, porque o que dá valor não é o mercado, não é o Marx, é a convicção de que o cara tá completo em Deus, tá? No divino, quer dizer, nele somos completos, entendeu? Aí a convicção que Paulo tinha, que Jesus Cristo tinha e etc, tá? Questão de conflito de valores, por exemplo, vamos pensar um pouco dessa parte, tá? O maior ponto de ruptura é essa questão do utilitarismo. No caso lá no Rational Male, por exemplo, pro Rollo Tomassi, quando tu gira os pratos, é uma forma de, tipo, tu manter-lhes o poder, tá? E evitar a exploração. Então, assim, é uma estratégia de autodefesa. Quer dizer, você protege o ego, tá? E principalmente essa descompensação desproporcional que você tem em relação a elas, em termos de poder de barganha. E aí simplesmente você gira os pratos, porque você aumenta o número de opções e aí tem condições de competir com uma mulher ali bonita, entendeu? No mesmo nível. Só que para o cristão, tá? Você não pode usar pessoas como meio, tá? Mesmo que seja para manter o próprio equilíbrio emocional. Isso daí é moralmente problemático. Aí o que acontece para resolver isso? Aí o cristão o quê? Não usa estratégia de mercado, ele se autossacrifica, entendeu? E aí abdica, então, dessa área. Entende? Então, assim, é muito comum ver hoje o surgimento aí no caso de, vamos colocar assim, de Christians, Red Pills, né, vamos colocar assim. Eles tentam conciliar uma leitura biológica da Red com uma moralidade cristã, só que, assim, geralmente eles abandonam girar pratos em favor de uma pregação,
ou preparação para um casamento, se bem que muito cara que era dessa comunidade, eles acabam se tornando tradicionais conservadores depois, né? E aí eles acabam usando esses conceitos do VSM, entendeu? Tipo, tu tem que se melhorar para tu escolheres a melhor esposa, etc. Mas sempre mantendo aquilo que elas querem no relacionamento. Sempre mantendo o que o sistema quer no relacionamento. E aí é complicado, porque você vê uma tensão entre a biologia e a transcendência que é proposta por um celibato voluntário cristão. Entendeu? Então, assim, uma perspectiva conduz à permanência no segundo degrau de Maslow e a outra transcende. Então, assim, se toca num ponto realmente nevrálgico dessa questão, tá? Que tem que ver com a hierarquia das necessidades e a motivação da alma. Então, assim, se a gente pegar lá a pirâmide do Maslow, em todos os vídeos eu vou estar comentando alguma coisa disso, porque é muito importante, tá? Você tem uma distinção clara, tá, entre essa rotação de pratos e o próprio celibato cristão. E o contraste ele aumenta mais, porque tu tem então uma oposição entre segurança psicológica e autorrealização espiritual. Então o cara ele quer se manter seguro psicologicamente, manter o ego dele ali normal, entendeu? Aí tem que girar os pratos, tem que aumentar opções, tem que aumentar a VSM, etc. Só que o cristão não tá nem aí. Um cristão celibatário, né? O foco é a autorrealização espiritual, quer dizer, é o 5º e o 6º degrau da escala de Maslow. No caso, por exemplo, no caso dessa própria ideia, né, da segurança. Para o Rollo Tomassi, no livro, o The Rational Male, o homem ele vive num estado de vulnerabilidade. Quer dizer, tu já tá num estado que tu tá em desvantagem no mercado. Daí, se tu não compreender a dinâmica intersexual e principalmente desenvolver a habilidade de rotação de pratos, tu vai se ferrar dentro do sistema. Entendeu? Porque tu vai ficar gamado em uma só pessoa. E aí essa pessoa tem centenas de opções, né? Via Instagram, via qualquer tipo de rede social, aplicativo de relacionamentos. E aí dentro dessa dinâmica da rotação de pratos, quando se pensa dessa forma de que o cara já entra com uma desvantagem, aí você tem um mecanismo então de autodefesa. Então ele te torna para uma segurança a nível de segundo degrau de Maslow. Você vai ficar preso ali, tá? Porque ao ter múltiplas opções, para os caras que realmente eles gostam e querem girar os pratos, tá? Ele vai ter que abordar e se arriscar, né? Dado as leis do sistema, tá? Ele vai ter que se autoproteger, digamos assim, colocar o investimento emocional dele sob proteção. Além disso, se um relacionamento falha, tá? A própria base do cara desmorona. Por mais que ele esteja girando pratos aí, quando um se desliga, ele tem que ir e correr atrás de outro para manter o espaço, tá? Ou melhor, suprir o espaço que ficou faltando. E uma busca sempre por segurança. Contra a escassez, veja que é uma lógica de escassez. O cara ele continua ali buscando e não abandona o jogo. Ele vai continuar na dinâmica do jogo, entregando exatamente o que elas querem. A atenção, validação e etc. Tá? E o mais incrível, o foco de tudo é buscar a satisfação baixa carnal, né? Então, assim, muitos eles vão focar muito nessa questão da segurança, tá? Então, assim, a própria lógica dele, dentro dessa questão da vulnerabilidade inerente, né, do homem, vai envolver o pertencimento e a estima. Tá? Então, assim, o sucesso na rotação de pratos, ele valida o valor social como homem. Tá? E principalmente o valor pessoal. Aí ele vai buscar a confirmação da sua masculinidade através do reflexo de seu valor no mercado sexual. Então, assim, no SMV lá, né, o Sexual Market Value, o que vai acontecer? O cara ele vai se validar, então, pela confirmação de que ele tem vários pratos. Quer dizer, quanto mais mulheres, mais masculino ele é, dentro dessa visão. Óbvio que dentro da Menosphere tem também lá os Men Going Their Own Way. Então aí já é outro grupo, entendeu? Que não vai estar fazendo isso daqui, essa presepada aqui de consideração, confirmação de masculinidade baseada em valor de VSM. Mesmo porque quem define VSM é o jogo delas. Questão do limite, né? A própria estratégia focada em não perder. É um outro ponto também dessa teoria dele, né? Essa questão de girar pratos. Porque é um jogo defensivo, onde o indivíduo ele permanece orbitando. E aí as necessidades biológicas, o imperativo biológico vai controlar ele. O ego também, para garantir que ele nunca seja subjugado. E aí tem que continuar mais pratos. E o cara ele não percebe que ele está sendo controlado pelo imperativo feminino. Ele está entregando o que elas querem exatamente, tá? A atenção, a validação, a própria consideração, né? E é complicado. Agora, quando tu tem um celibato voltado para uma autotranscendência que é bíblico,
tá? Dentro do celibato cristão voluntário, o cara, o que acontece? Ele pressupõe uma necessidade de segurança. De fato, ele tem a segurança, entendeu? E já tem o pertencimento automaticamente resolvidos. Perceba que primeiro e segundo degrau já foram resolvidos. O cara pode não ter nada, mas a mera convicção já torna ele, digamos assim, um participante disso. Até mesmo a questão da renúncia, tá? Em favor de algo superior. Às vezes você tem um salto de fé. Enquanto o cara que segue essa teoria de girar pratos, ou mesmo alguém que digamos assim, red pill, né, tenta hackear o sistema para obter uma segurança, tá? Um cara que é celibatário cristão verdadeiro, o que vai acontecer? Ele vai aceitar a vulnerabilidade mundana, tá? Então ele aceita a vulnerabilidade mundana, só que ele troca isso pela segurança, digamos assim, divina. Fora também a questão da autorrealização e transcendência, né? Então, por exemplo, nessa versão da pirâmide de Maslow, quando você tem uma transcendência, né, acima da autorrealização, o celibato, ele tá nesse espaço, entendeu? O cara, ele não renuncia só ao sexo por questão de falta de valor, mas ele canaliza toda a sua energia, inclusive o próprio libido, né, via transmutação, tá? Em direção ao logos e ao serviço altruísta, entendeu? A tal ponto do cara chegar no nível de transcendência que ele vai olhar para a pessoa e a pessoa ficará curada, entendeu? A semelhança do que acontecia com os cristãos primitivos. A sombra de Pedro curava as pessoas, porque era um tal nível de transcendência que ele chegava num ponto de praticamente você ter assim uma utilização. É como se a pessoa se transformasse num instrumento que fosse utilizável por Deus. E aí Deus fazia a obra, né, por meio da pessoa, do indivíduo. Porque a autorrealização e a transcendência são os aspectos fundamentais que vão levar essa canalização de energia, tá? Inclusive o próprio libido sendo utilizado em direção ao logos, tá? E a independência total. No caso de alguns desses red pillars, né, vamos colocar assim, eles pregam a independência emocional, só que tipo, eles ficam no jogo ainda. Estão ali girando pratos, ou tentando, né, minimamente fazer ou construir algo nesse sentido, mas só que eles estão simplesmente validando a dependência emocional que eles têm desse tipo de jogo, desse tipo de game, entendeu? Então ele vai se melhorar para melhor jogar o jogo. Só que o cristão, digamos assim, celibatário, ele não vai mais estar nem aí com o jogo, entendeu? Ele vai estar muito mais perto do Man Going Their Own Way do que de um cara que prega essa questão de você conhecer ali a dinâmica feminina, hipergamia, etc. Tá? O cristianismo, ele prega a independência no sentido de abandono do jogo. Quer dizer, toda essa dinâmica se torna inútil. Então, porque o cara já não está mais dentro de uma dinâmica dessa, de relacionamento. Então, assim, fazendo um contraste de perspectivas, por exemplo, no caso dessa localização em Maslow, dentro da pirâmide, tá? No caso de um red pill, então de alguém que segue nessas teorias ginocêntricas de ficar ali girando pratos, etc., tá? Ele foca muito na defensiva, quer dizer, a segurança e a estima, tá? Já um cristão celibatário vai focar na transcendência. Eu não coloquei assim em comparação o cara que é casado e cristão, tá? Porque ele já tá dentro de uma dinâmica ali. Muita coisa vai depender da esposa dele, entendeu? Não depende só dele. Então, assim, por mais que os caras casados, eles até tenham uma certa autonomia, eles não podem dizer que seguem um caminho desse, porque não tem como. Ele vai ter que agradar a mulher, que nem Paulo disse, né? Que o casado não cuida das coisas do Senhor necessariamente, ele cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, tá? No caso da atitude perante o mundo, por exemplo, de um indivíduo assim, que segue nessa teoria, tá? Ele precisa de opções para ser livre. Quer dizer, quanto mais opções, mais liberdade eu tenho, mais, digamos assim, influência eu teria nesse sentido. Já um cristão focaria na liberdade pela renúncia. Então você renuncia e você é livre. Eu sou tão livre que eu não preciso de opções, entendeu? Isso daí na cabeça de alguns pode parecer um baita de um coping, mas só que, assim, se for olhar pela lógica bíblica, entende, daquilo que os textos bíblicos colocam, tá? A liberdade, ela assim, precede a questão do legal, a lei, né? A lei de Deus. E a lei de Deus não tem lá um mandamento dizendo para casar, tá? O que tu tem é simplesmente a própria experiência de Cristo, que foi a lei encarnada. E se ele é exemplo em tudo, então tem que ser em tudo mesmo, tá? Até nessas questões. Então, assim, enquanto um cara que segue essas teorias, né,
ou até mesmo um Red Pill, de alguma comunidade, né, da Menosphere, ele tenta garantir, né, que o prato não caia, ele sempre fica preso nessa dinâmica de equilíbrio, tá? Sempre vai estar entregando o que elas querem, vai estar entregando o que o sistema quer. É o cara que vai pra balada, que vai tentar aumentar o VSM dele, entendeu? A qualquer custo, ficar shapeado. É aquela mesma dinâmica que tá no livro do Raccoon, né? Quanto mais o cara se melhora, entendeu? Ele vai ter a garantia de que ele vai receber o pior delas quando entrar no relacionamento, entendeu? Porque ele se prepara para o melhor, mas receberá o pior. Tá lá escrito no livro dele isso daí, entendeu? Da questão da liberação e todo o resto. Quer dizer, o avô dele, tipo, casou com alguém de muito mais qualidade do que uma pessoa hoje que tem um VSM muito maior que o avô dele, entendeu? Nesse sentido, tá? Então, assim, essa mecânica de segundo degrau vai continuar, os caras vão continuar presos. Por isso que tem que, de certa forma, evoluir o discurso, entende? Para ir por uma questão transcendental mesmo. E não necessariamente ficar numa mecânica de segundo degrau, que é patética. No caso, o cara fica girando pratos, tenta, assim, de forma muito enganosa, tá? E mentirosa, nesse sentido de mentir para si mesmo, acreditando, por exemplo, que existe The Wall para elas, entendeu? Tem aí vários vídeos, né, de mulher de 60 anos casando, e bem, né? E assim, muitos acreditam, vão ficar sozinhas e tal. Só que, assim, muitos acreditam nesse chororô que elas têm na internet, mas isso daí também não é verídico. Então é só olhar o Instagram aí de qualquer uma, né, média do Brasil, aí você vai ver, tá? Qual que é a verdade acerca da solidão delas, tá? Muito disso é simplesmente pra hype na internet, infelizmente. Daí, o cara que é cristão celibatário mesmo, ele vai sair do jogo totalmente, entendeu? Porque ele busca o poder, então, sobre a dinâmica, tá? Enquanto que o foco do cristão, tá? Não é necessariamente o poder sobre a dinâmica, é a liberdade da dinâmica, você sair da dinâmica, entendeu? Então, se faz um certo sentido pensar, tá? Que, no caso, esses conceitos seriam uma solução técnica para quem ainda está lidando com trauma de carência e segurança. Só que aí precisa avançar, tem que ir além, tá? Então, assim, é importante entender essas questões, tá? Nesse sentido. Até mesmo o termo, né, como marca cultural vindo lá do filme Matrix, trata desse ecossistema de ideias, né? Tem que ver com isso. Então é importante entender justamente esses pontos para tentar chegar a alguma conclusão. Então vai ser bem importante ver esses pontos, né? Para poder chegar a algumas conclusões importantes nesse sentido. Então, assim, quando se contrasta as duas visões, você chega numa conclusão que revela uma certa profundidade, né, do tipo de abismo ético, tá? O tipo de abismo ético, até mesmo existencial, que tem, onde você tem, então, que apresentar semelhanças superficiais ali, aparentemente, né, só que lá no profundo da coisa é totalmente diferente. Então, assim, um cara que é Red Pill mesmo, tá? Assim, dentro de uma linha do Rollo Tomassi e também de outros, ele nasce, digamos assim, do medo da escassez, da vulnerabilidade emocional, das questões de mudanças, né, das leis, tá? Sociedades modernas, o foco na rotação de pratos, como uma tática, digamos assim, de sobrevivência psicológica, foco no segundo degrau, segundo e primeiro degrau ali, martelado. Já o celibato cristão é um tipo de resposta, tá? Só que, assim, pouco é falado disso nas igrejas. E aí que corta o coração, né? Porque aqui esse seria o caminho da transcendência real, da oposição real ao sistema. Então, a cristianização, né? Quando o caráter de Cristo for refletido em seu povo, então ele virá reclamá-los como seus. Quer dizer, pessoas iguais, semelhantes a Cristo. Tá? Enquanto que você tem essa resposta, né? Esse cristão celibatário, ele não nasce de uma fuga de mercado, mas é uma entrega voluntária, é um chamado superior, entendeu? Enquanto que um Red Pill, digamos assim, ele reage ao mundo, o celibatário responde ao divino. E não tá nem aí com os outros, entendeu? Com validação externa. Entende? Só que assim, infelizmente, cara, alguém pra pregar isso aqui nas igrejas não tem. E nem seria entendido nessa questão, porque ali o segundo degrau ele permanece por causa dessa questão do casamento ainda. Entendeu? Os caras ainda enxergam um valor no casamento. Mesmo observando a experiência de Cristo, de João Batista, de vários outros,
que mesmo tendo a possibilidade de casar numa cultura que forçava de fato o casamento, eles não casavam, tá? Porque tinha um outro propósito maior, tinha alguma coisa assim diferenciada, tá? Então assim, é um contraste entre controle versus abandono. No caso da filosofia do Rollo Tomassi, tá? Isso daí vai focar muito na ilusão do controle, quer dizer, o cara gira os pratos para manter o frame. Ele acredita que ao manipular, né, as variáveis biológicas e sociais, se comportar, né, ficar emulando o comportamento alfa, ele vai estar seguro. Então, sendo que tem um monte de cara alfa, shed, rico, com dinheiro, tomando golpe aí de várias. Tá cheio aí de casos. E não é só golpe, até morrendo. Tá? Dentro de um segundo degrau, porque o cara não conseguiu se desvencilhar ainda do imperativo biológico dele. Então, não que eu diga que seja possível, mas é possível um controle, tá? Se não fosse assim, não estaria prometido o fruto do espírito, no sentido de domínio próprio, que é uma virtude celestial que garante, nesse sentido, o afastamento, tá? Em relação ao jogo e aos elementos perigosos que ele tem. Então, assim, é uma vida, digamos assim, de esforço contínuo, tá? Para não ser controlado. Então, o cara que vai seguir aí o Rollo Tomassi, segue outros, o Mihal, tinha vários outros lá que trabalhavam muito essa questão de girar pratos, o Alan Roger Curry, né, que inventa lá o Mode One e tal. Assim, tu pega as perspectivas deles nessa questão, o foco é manipulação de variáveis, né? Só que o cristão não tá nem aí, é o abandono total disso. Ao celibatário, ele abre mão do controle até mesmo sobre a sua linhagem, o prazer e a validação social. E de forma paradoxal, ele encontra uma liberdade muito superior que o cara que tá, digamos assim, na Red Pill, ele alcançaria. Então, é um ritmo aqui que vai totalmente diferente, tá? Então, assim, esse último, no caso do cara Red Pill, ou então o seguidor do Rollo Tomassi, ele ainda depende muito de atenção. Mesmo que seja de várias mulheres, de vários pratos que ele esteja girando. Tá? E tudo para validar o valor dele. Agora o cristão não tá nem aí. O valor dele vem de Deus e vem do sacrifício que o Filho de Deus fez. Entende? E aí ele vai basear a felicidade dele na obra, no serviço, entendeu? Na missão, entendeu? Nos livros escritos, no desenvolvimento, o aperfeiçoamento dele, que nem o Paulo fala. Ele diz para se preparar e para conservar o corpo, a alma e o espírito, entendeu? Íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Filho de Deus. Tá lá, se não me engano, no livro de, acho que 2 Coríntios ou 1 Tessalonicenses, né, que vai falar alguma coisa assim. Então, é o tipo de natureza de liberdade, né? Uma vai estar focada no primeiro e segundo degrau, e o outro quarto, quinto, sexto e para frente. No caso da Red Pill, vamos colocar assim, a liberdade ela é definida como abundância. Quanto mais mulheres você tem, mais pratos girando, você é livre porque você tem muitas opções. Tá? E aí ninguém pode te ferir porque uma opção cai e você arruma outra. Só que é sempre na atividade. Entendeu? É uma liberdade para, entre aspas, tá? Fazer o que quiser. Já num celibato cristão, a liberdade é definida como desapego. É você abandonar o mundo. Entendeu? E simplesmente será livre porque não precisa de nenhuma dessas opções para validar quem você é. Tá? É uma liberdade de não estar preso aos próprios desejos. Quer dizer, um indivíduo controlado pelo Espírito de Deus, num nível extremamente transcendental, já não tem mais ego. Acabou o ego. Aqui não estamos mais pensando em termos de validação ou até mesmo autovalidação. Porque se não tem ego, essas coisas acabaram. Tá? Questão do horizonte, do tempo e do legado, né? Então, geralmente essas estratégias têm que ver com assim, girar pratos, tá? Até mesmo essa questão mais presentista, tá sentada no eu, o que acontece? Ela resolve o sistema pro prazer do aqui e agora. É algo imediatista. Mais frequentemente falha em construir um legado que sobreviva à descendência. Então o cara ele vai construir o VSM, só que isso tem pouca duração. Agora, um cara que projeta o celibato, tá? Por uma questão mais eterna, ele foca num legado, digamos assim, comunitário. É um cara que vai influenciar pessoas, tá? Influenciar pessoas, influência assim direta, né? Nesse sentido de missão, de serviço. E aí entra que o fruto dele não são filhos biológicos, entendeu? Ou então conquistas sexuais, o número de mulheres que o cara ficou, deixou de ficar, mas são obras espirituais. E aí entra o texto, né? Não ajuntem para vocês tesouros na terra, ajuntem tesouros no céu. Então, assim, obras espirituais. Entra lá no Apocalipse 19:8, né? Que foi dado a eles vestir-se de linho puro, fino e resplandecente, porque o linho puro e fino são os atos de justiça dos santos.
Entende? E é um foco intelectual, entendeu? Uma transcendência que vai envolver aspectos sociais e vai muito além da própria existência biológica. Então, assim, a Red Pill, ela, digamos assim, em termos estruturais, para um cara que está em primeiro e segundo degrau, é muito válida, tá? Ela oferece, de fato, um manual de instruções para o cara que quer ser um mestre do jogo. Então, só que vai estar operando em primeiro e segundo degrau. Já um cristianismo nesse nível, que curiosamente não é pregado, vai oferecer um convite para o cara deixar de jogar totalmente e passar a uma nova fase, vamos colocar assim, entendeu? No caso, esses conhecimentos do rolo, o livro do Raccoon, o outro lá, o dessa Ralita, tem muitas coisas deles que ainda valem para hoje, mas outras não valem. Então é um conteúdo que vai precisar ser, de certa forma, reabsorvido ou até mesmo depurado novamente para fazer sentido. Então, assim, é necessário levar em conta que o indivíduo ele pode até se proteger, tá? De um relacionamento ruim ou alguma coisa assim. Só que o que acontece? No caso, um cristão ele vai visar reconstruir o homem de tal forma que ele não precisa mais dessas muletas. Tanto essas muletas biológicas, né? Porque ele vai tentar controlar. É esse o desígnio de Deus, né? Levar o indivíduo a ter o controle da mente de fato para controlar o corpo. Tá? Então existe, de fato, vários impactos nesse sentido, tá? E que precisariam estar sendo avaliados. Então, assim, o cara, ele pode usar esses conhecimentos, essas ferramentas todas, tá? Só que lembre-se que existe uma oposição direta entre alguns aspectos disso. Eu, por exemplo, não vou defender que o cara se relaciona com o GP, entendeu? Ou atrai para a vida dele os demônios, né, que envolve essa questão. Essa questão de gerar pratos também não vou levar. Assim, cada um faça conforme a sua consciência, só que existe uma grande diferença. Embora os caminhos pareçam na superfície se encontrar, né, de alguma forma, tá, o cara é celibato, tá constituindo família, não tá casando, entendeu? Beleza, mas as motivações deles são outras, tá? E as motivações, elas imprimem um cunho às nossas ações, ou elas assinalam para, de fato, um benefício ou um alto valor moral. Então, assim, é muito importante, tá, entender essas coisas. Então, por exemplo, esse nível de primeiro e segundo degrau, a Bíblia não vai ignorar. Então tem lá a história lá de Sansão, tá? Que eu já comentei em alguns vídeos. Sansão foi chamado por Deus, né, para libertar o povo, né, da opressão dos filisteus, um chamado de sexto degrau, digamos assim, tá, de autorrealização. Só que ele vendeu tudo para ficar no primeiro e segundo degrau e servir de escravo para uma mulher ímpia e perdida, que era Dalila. Então, assim, tu abandonar o sexto degrau para cair no primeiro e no segundo é brutal. Tá? Questão de Davi e Urias, né, que é um outro tipo de história, só dando exemplos, né. Então tem lá então um homem que era segundo o coração de Deus e que simplesmente no momento de batalha ele deveria estar na guerra. Aí ele vai lá, fica com a mulher de um outro cara que estava na guerra e aí deixa esse cara para morrer na guerra para ele ficar com a mulher. Entendo? Quer dizer, ele sai do sexto degrau, que é a comunhão com Deus, que está na linha de frente, para um primeiro, segundo degrau, satisfação imediata da carne. Entende? É o que acontece. Tá? Então, assim, muitos caras saindo do sexto indo para um primeiro para o segundo, mas o movimento tem que ser o contrário, tá? É ir para o transcendente, entendeu? Cada vez mais, e não fazendo voltando ao próprio vômito, né? Que nem diz aquele ditado. Então é muito importante estar entendendo essas visões, porque elas de fato ajudam a construir, né? Então, assim, meio que fazendo uma correlação, né? Um contraste, contrapontos, né? Em relação a essas visões. Então, assim, vamos pegar, por exemplo, algumas histórias bíblicas para ilustrar nessas diferenciações. Então, assim, vamos pegar, por exemplo, aqui algumas passagens que vão ilustrar perfeitamente essa tensão entre busca por segurança, tá, e abundância, que seria um precursor, né, do holotomase nesse sentido, e a autorrealização, a transcendência ou um celibato de entrega voluntária total. Então vamos ver primeiro o caso do Salomão, né? Salomão foi muito bom em gerar pratos, só que assim, gerar pratos no extremo, com 700 mulheres e 300 concubinas. Esse aqui foi o seguidor do holotomase, né? Vamos colocar assim. Tá? Se houve um personagem bíblico que viveu a estratégia da abundância na sua potência máxima, foi o Salomão. Salomão, ele não só gerou pratos, como ele teve muitos pratos, de fato. 700 esposas, 300 concubinas, lá de acordo com o 1 Reis 11, versículo 3. Do ponto de vista geopolítico, tá? E envolvendo também o próprio mercado sexual dentro da teoria lá do holotomase,
E ele estava no ápice do VSM dele. Riqueza, poder e acesso sexual total ilimitado, tá? Para garantir que nenhum prato ou aliança política ou mulher de fato o desestabilizasse. Então ele tinha essa rede, tinha opções, tá? Que é simplesmente tu pegar a teoria do Holotomás e levar no máximo. Qual que foi o resultado? O cara ficou preso no segundo degrau de Maslow. E aí a ruína foi certa, inclusive desobedecendo ordens claras, tá? Dizendo lá no livro de Deuteronômio que o rei não multiplicaria mulheres para si. Não, ele foi contra essa regra. No livro de Eclesiastes, depois que ele se detona, se desgraça, né, com as mulheres dele e também com tudo aquilo que ele havia supostamente construído, ele conclui que essa busca por satisfação no controle e na abundância é vaidade, é um vapor, é Evel. Então assim, o cara... É que nem dizia, né, o Olavo de Carvalho e os outros lá, né? Nós somos pessoas vivas, só que seguindo ideias de filósofos e pessoas mortas. Então é complicado, né? O cara viveu o extremo do extremo, né? No caso aqui do Salomão, né? E aí essa questão de abundância, de satisfação, né? Através dessa abundância de mulheres, só se comprovou vaidade. Ele tinha tudo, mas sentia-se vazio. Não é à toa que muitos PUAs, né, pickups ou até mesmo Red Pillars, eles viram tradicionais conservadores. Aí eles casam lá com um monte de feminista lá, né, que na juventude, tipo, tinha um monte de tatuagem de borboleta. Então, assim, é complicado. O cara, ele tenta uma tentativa de dominar, no caso, tá, a dinâmica humana através da quantidade, só que, assim, isso não leva a transcendência nenhuma. O cara fica preso no segundo degrau, não sai. E aí qual que é a tendência? Idolatria. O cara... Não é assim idolatria só, é a ginolatria. É o cara virar escravo ceta mesmo. Não conseguir ir além, né? Uma questão de fragmentação total. É até mesmo do próprio reino, porque ele não vai levar em conta o que Deus diz, mas o que as mulheres pensam. E aí diz lá a história que as mulheres de Salomão levaram ele a sacrificar, né, perante outros deuses. E assim, a gente poderia ir para outras histórias, ó. Pega lá aquela do Paulo. Paulo é a transcendência do celibato absoluto, levado no extremo também. Só que pega uma diferença grande, tá, entre Paulo e Salomão nesse quesito. São Paulo é o arquétipo do homem que saltou pro topo, tá, na pirâmide. Tá? Qual que é a escolha? 1 Coríntios 7. Paulo defende que o celibato, não por incapacidade de atrair, né, mulheres, mas por eficiência e propósito. Ele diz: o solteiro cuida das coisas do Senhor e de como há de agradar ao Senhor. Qual que é a diferença? Enquanto uns estão girando pratos, né, para não ser escravizados pela mulher, mas já são, Paulo recomenda o celibato para que o indivíduo ele não seja escravizado pelas preocupações do mundo. Então é uma liberdade, tá, que Paulo está colocando. Não necessariamente o cara tem muitas, tá, mas simplesmente para ele não precisar de nenhuma, focando 100% da energia vital na missão. Agora pega outro contraste bíblico assim brutal também, Sansão versus João Batista, tá? Uma força totalmente desperdiçada, que nem eu até falei no exemplo anterior, né, quando eu estava mencionando essa questão, tá? Sansão tinha um chamado de 6º degrau, e aí resolveu seguir as ordens de uma mulher que estava no 2º, tá? Então um retrocesso total e força totalmente desperdiçada, e que não foi canalizada no objetivo certo, exceto no momento em que ele derrotou todos os filisteus, né, e matou mais homens em sua morte do que na sua vida inteira. Então assim, você tem personagens que ilustram de forma, ou melhor, a forma que o homem vai lidar, né, com esse ímpeto, com esse frame. Por exemplo, Sansão era o cara reativo, é o cara que tinha um VSM alto, força sobre-humana, status, juiz de Israel, né? Só que ele era muito reativo, né? A história dele com Dalila é um exemplo clássico disso daí, tá? A perda de frame, ele deixa, né, que a sua segurança, o segredo de sua força, ele deixa que isso caia nas mãos de uma mulher que o trai, tá? E que, obviamente, o trai pelo quê? Dinheiro. Tá? Onde é que a hipergamia entra nessa questão? Tá? Sansão estava preso no nível dos impulsos da validação. Agora você pega o contraste de João Batista, que foi o maior homem nascido de mulher, de acordo com Jesus Cristo. João vivia no deserto, vestia-se de pele de camelo, não tinha relacionamentos, entendeu? Todo o arquétipo do profeta, né? Aqueles profetas antigos do passado, nele. E aí ele é a antítese. Até a senhora Ellen White fala que as vestes de João Batista eram um testemunho, a pompa e o orgulho farisaico da época, tá? Dos líderes religiosos de sua época. Então ele era a antítese total do que seria a validação social esperada pelo mundo. Quando ele diz sobre Jesus: convém que ele cresça e que eu diminua.
Ele demonstra o ápice, digamos assim, da autotranscendência. Quer dizer, eu não sou importante e ele que é importante, entendeu? Então, assim, João não precisava de pratos para provar a masculinidade. E ele também nem tinha identidade. Isso não importava, porque estava tudo sólido em Deus, entendeu? E a própria morte não anulou a obra de João. Então, assim, é muito incrível, né, quando você compara esses personagens, porque você vê claramente o nível que a coisa pode ir quando se pensa dessa forma, nesse caminho de quarto, quinto, sexto degrau, né, digamos assim, da escala de Maslow, tá? José do Egito, esse aqui tinha frame moral, tá? Além de ser shed. Então não é só a questão do shed atrair mulheres, não. É a questão moral ali envolvida também. Então José ali na história com a mulher de Potifar, né, de acordo com Gênesis 39, é um caso interessante. Dentro de uma perspectiva, por exemplo, do Rollo Tomassi, lá do Rational Male, José seria um cara jovem e atraente, um shed light, né, vamos colocar assim. Ele poderia ter aceitado a sedução, né, para subir de nível. Já pensou se José ficasse girando pratos? O que aconteceria com ele? Provavelmente estaria morto, tá? Qual que era a perspectiva cristã? José, ao invés de girar pratos, ou então procurar de certa forma se alinhar dentro do jogo, ele foge. Mas ele não foge por medo, tá? Ele foge porque o seu ponto de origem mental, que nem diz lá o Rollo Tomassi, ele chegou no seu limite, tá? Aí ele diz, como eu poderia então cometer tamanha maldade, né, e pecar contra Deus? Então ali ele chegou num ponto de origem. Qual que é a conclusão? José não estava girando pratos, ele estava protegendo a sua integridade para algo maior. Então ele preferiu a prisão, tá? Que é a perda da segurança do segundo degrau, para manter a conexão com o topo do sexto degrau, que é a pirâmide. Quer dizer, você abdicou do segundo para entrar no sexto. Vê a diferença? O cara saiu do segundo degrau, não, dane-se a segurança. Não é o que é mais importante. Eu pecaria contra Deus. Quer dizer, ele priorizava a relação com Deus do que a segurança terrena e temporal dele. Então, assim, qual que é o resumo, né? Se a gente fosse parar para analisar nessas coisas, a Bíblia ela vai pegar e vai mostrar que o homem ele tenta preencher o vazio, né, com vários prazeres. Ela tem um exemplo lá de Salomão e todo o resto, tá? Só que assim, quando ele renuncia esses degraus, digamos assim, inferiores em favor de uma missão maior, de um grau superior, ele encontra uma força que o mundo não pode dar e nem pode tirar, não tem como, tá? Então assim, existem histórias que envolvem diretamente o homem moderno, tá? Então assim, é muito importante ver essa questão, tá? Então, o maior exemplo é o exemplo de Jesus, né? Qual que seria a distinção entre o Jesus Cristo e essa visão, né, do Rollo Tomassi, uma visão cristã, né, nessa ideia de ruptura? Jesus ele não era só um exemplo de celibatário. Na perspectiva teológica, ele é considerado um homem perfeito, o ex homo, tá? Uma vida que subverte completamente a lógica que é descrita no Rational Male. Então assim, Jesus ele ilustra essa diferenciação. Qual que era o frame de Jesus? Era autoridade sem nenhum tipo de dominação. Qual que era o enquadramento dele? Uma postura defensiva para evitar ser manipulado, né? Vamos colocar assim? Não, ele mantinha um controle, né? Então assim, Jesus ele possuía o que a gente pode chamar de frame mais inabalável da história, porque ele o usava sempre para o serviço, nunca para autoproteção. Não precisava ficar girando pratos, não precisava de status, entendeu? Muito pelo contrário, ele lava os pés dos discípulos. A autoridade dele é tão absoluta que ele não precisava provar através de conquistas. Até mesmo quando Herodes chegou para pedir para ele fazer milagre, diz lá o texto que ele não respondeu uma palavra. Você não pode dar pérolas aos porcos, né? Então assim, o ponto de origem de si mesmo, uma liberdade que simplesmente envolvia uma blindagem total, tá? Agora, voltando a essa questão do segundo degrau, primeiro, segundo e sexto, né? Onde é que o pessoal acha que o diabo tentou Jesus? Não foi tentando no sexto degrau, num primeiro ou num segundo, né? O episódio da tentação lá de Mateus 4 era um tipo de confronto, digamos assim, direto, tá? Com os níveis inferiores da pirâmide. Então tu vai ter o pão,
tá? Manda que essas pedras se transformem em pães, né? A questão do pináculo do templo lá, se joga Jesus, porque está escrito que os seus anjos te susterão, né? E eles te sustentarão nas mãos para que tu não tropece em nenhuma pedra. Então assim, sempre busca de validação pública, prova de valor, entendeu? Domínio para paixões físicas, né? Mesmo que se fosse a questão da comida, tá? Que é a mais básica de todas. E aí, depois, o apelo ao poder e ao controle, né? Os reinos desse mundo, ele vai oferecer o Estado para Jesus. O Estado romano, que era o mais poderoso da época, tá? A oferta do domínio, tá? E não só esse, mas outros reinos. Por que não o reino do Brasil, né? Uma coisa assim. Então, assim, e aí Jesus rejeita tudo, entendeu? Então, assim, enquanto, no caso, esses conceitos buscam garantir o que é imediato, o que é de primeiro e segundo degrau, segurança emocional e etc, etc, na história de Jesus, o homem só é verdadeiramente livre quando ele não precisa dessas coisas. Não se precisa mais, entendeu? Já transcendeu, se iluminou, não é necessário. Você substitui a abundância, tá? Tira a abundância do vocabulário, você já é pleno, entendeu? É aqui que está a grande sacada, né, digamos assim, da história, né, de Jesus, em comparação com esses conceitos todos, entendeu? Uma lógica, no caso lá de girar pratos, que se baseia numa abundância, entendeu? Como antídoto para a escassez, tá? Só que aí, se você tem muitas opções, nenhuma tem um poder sobre você, né? Essa que é a lógica. Qual que é a lógica de Jesus? Tira a abundância, que é ter esses múltiplos objetos de desejo, e aí é plenitude. Eu não preciso de mais nada. É o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor. Tenho tudo que preciso, que é a versão King James em inglês. Tenho tudo que preciso. Plenitude. Aí troca abundância, plenitude. Tá? No encontro lá em João 4, né, que o pessoal gosta de falar, né? Jesus não estava girando pratos. Mas a mulher estava. Ela estava 5 maridos, tá? E o atual não era dela. E aí Jesus diz, observa só, ela estava girando pratos. E aí ele propõe, né, uma satisfação que vem de dentro para fora, né, tornando então a busca externa por validação totalmente irrelevante. A água que eu te der, entendeu? Tu nunca mais vai ter sede e ela se tornará uma fonte abundante para a vida. Entendeu? Porque a plenitude não é mais abundância. A questão... Aqui é outro ponto importante, né, na história de Jesus, né, quando você pega aí o VSM, né, que é o pilar, que o cara tem que ser forte, rico, admirado, desejado, né? Só característica de primeiro, segundo e terceiro degrau. Aí tu tem Jesus, né, que na cruz ele renuncia voluntariamente todo o valor, né? Tá lá em Filipenses, né, que ele se esvaziou, né? Foi despojado, né? E mesmo tendo em forma de Deus, não digamos assim, usurpou, né, o ser igual a Deus, mas se tornando em aparência e semelhança de servo, né? Então assim, a cruz ela seria o fracasso total, só que para uma visão cristã, ela é a prova de identidade, de que o cara ele não depende de nada desse mundo, não tem mais o que oferecer, entendeu? Um cara que abandonou o jogo, abandonou, entendeu? O primeiro, segundo degrau, entendeu? O cara ele foca só na obediência à verdade e ponto, entende? Qual que é a conclusão desse caminho todo, né? Então assim, através do Roldo Tomasi lá das ideias, né? Quando se contrasta com aspectos bíblicos, você tem então um olhar para a natureza caída do ser humano. O jogo é sujo, entre aspas, abre aspas, o jogo é sujo, então você tem que aprender a jogar para não ser vítima, tá? Então é esse o foco. Então é uma estratégia de sobrevivência em um mundo sem confiança. Só que aí Jesus olha pela mesma natureza e diz, beleza, o jogo está morto. Então ou você morre pro jogo, tá? Você morre pro jogo e morre de fato, e aí viva uma nova vida. Quer dizer, enquanto a rotação de pratos mantém o cara no movimento circular, tá, incessante, simplesmente para não deixar o prato cair, a dinâmica e a lógica de Cristo é simplesmente um movimento para cima, onde o cara não precisa de prato nenhum para se auto-validar, porque já não tem isso, entendeu? Então assim, digamos assim que essa questão
do ego, né, seria interessante, né, de ver, tá? Então o ego ele mantém, tá? Então assim, se o objetivo é salvar o ego, tá? A rotação de pratos é uma ferramenta eficaz porque é autopreservação. Só que o cristianismo, no celibato ali, é a morte do ego, é o grande paradoxo, tá? Então assim, se busca ser o mestre do universo, na sua própria escala, de girar pratos, tá? E aí continua, é o capitão, né, de um navio que nunca chega a porto nenhum, porque o objetivo é apenas continuar navegando sem rumo até afundar. Só que aí, qual que é a síntese final de um ensinamento desse, tá? O que é a tal da Red Pill? Então o próprio conceito assim do Rollo Tomassi, né, nesse sentido, é uma psicologia de guerra. O mundo é hostil, só que o cristianismo, ele é, dentro desse nível que foi colocado aqui, ele é uma metafísica de paz. Você vai além, tá? Uma metafísica, porque o cara ele decidiu que não quer mais guerrear. Por quê? Não precisa de validação de migalha temporal. Entendeu? Uma vez que se sabe que tudo vai pro fogo. Entende? Um ensina o homem a ser invencível para mulheres, né? E o outro ensina o homem a ser invulnerável perante a própria morte. Então, assim, um cara que vive dentro dessa dinâmica, como é que ele vai reagir se deparando com radicalidades, tá? Com esse esvaziamento de si que o próprio cristianismo propõe? É por isso que assim, não tem como conciliar todas as coisas, tá? Um está indo para um caminho que vai levar diretamente para o céu, e o outro está prendendo o indivíduo cada vez mais no jogo, na Matrix. Entendeu? Por mais que se diga assim que a gente está evoluindo, autodesenvolvimento e tal, sempre a dinâmica é primeiro e segundo degrau, nunca vai além. E aí que é o grande erro, né, nessa questão.